pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wellington mais uma vez aqui. Agora nós vamos falar aí sobre os governos de Fernando Collor de Mello e também de Itamar Franco. O primeiro impeachment de Collor, e aí nós temos algumas coisinhas para falar desses dois governos. Plano real, coisas bem interessantes. Vamos juntos nessa? Bem, galera, na aula anterior nós vimos aí, esse começo de democratização com o governo Sarney e agora nós vamos ver então o governo Fernando Collor de Mello e também o governo de Itamar Franco nessa segunda aula. No mesmo dia em que ele chegou ao poder, o presidente Fernando Collor de Mello e a sua equipe anunciaram um novo plano econômico. Mais uma vez, agora o monstro da inflação ele seria atacado, nas palavras do presidente, como uma bala só. O Plano Collor, ou o Plano Brasil Novo, como ficou popularmente conhecido, implantou alguns instrumentos de controle inflacionário muito impopulares. Antes dele tomar posse, já haviam rumores de que este novo governo promoveria o bloqueio de todas as contas bancárias, deixando somente um pequeno montante no saldo para que as pessoas pudessem utilizar nas despesas do mês. A equipe do presidente aí, eleito, do Collor, e ainda não estava empossado, eles negavam com veemência esses rumores. E no primeiro dia de governo, os temores se confirmaram e os brasileiros viram quase todas as suas economias bloqueadas. Então, por influência aí do plano, instituiu-se também o congelamento de preços e salários, além da substituição da moeda, que deixou de ser o cruzado novo e voltou a receber o nome de cruzeiro. Então, mais uma vez, os 3 zeros foram cortados aí, ou seja, o que poderia ser comprado com 1.000 cruzados novos, agora custaria 1 cruzeiro. Mais 2 correções, além disso, foram aplicadas, e elas ficaram conhecidas como o Plano Collor II e Plano Marcílio. Este último, o Plano Marcílio, fazendo referência ao ministro da Fazenda da época, o Marcílio Marques Moreira. No entanto, muitos economistas consideravam apenas desdobramentos do Plano Brasil Novo. Quando Collor assumiu a presidência, ele iniciou uma caminhada em direção ao isolamento político. Ele tentava governar por meio da edição e reedição de medidas provisórias, e esse mecanismo tornou-se um instrumento de manipulação política. Então, dessa forma, o poder legislativo era totalmente ignorado. E não demorou muito para que surgissem aí acusações de corrupção no governo do tal Caçador de Marajás, como ele era conhecido, e isso deixou o presidente exposto a um processo de cassação. Foi então o famoso caso, PC Farias, fazendo uma referência ao seu secretário de campanha, o Paulo César Farias, que teria desviado grandes quantidades de recursos para contas bancárias fantasmas. Então, as acusações mais sérias partiram de Pedro Collor, o irmão do próprio presidente. E para piorar a situação, segundo os seus acusadores, o presidente era o maior beneficiário deste plano. As acusações começaram a abrir caminho para uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, que as investigou e, por fim, sugeriu o impeachment do presidente Collor. Sem nenhum apoio político e popular, ele assistiu a um crescente movimento a favor da sua deposição. Milhares de estudantes foram às ruas com seus rostos pintados na cor verde e amarelo, além disso brandando a frase "Fora Collor", e nesse momento parte da mídia que havia apoiado a sua eleição apoiava claramente a sua deposição. No fim do ano de 1992, o Collor então sofreu o impeachment, que foi mantido a despeito de seu pedido de renúncia, e o seu vice, Itamar Franco, assumiu a presidência. Até 2006, quando Collor voltou à política, como senador eleito pelo estado de Alagoas, ele esteve fora, afastado da política desde o seu impeachment lá em 1992. No ano de 2014,
o Supremo Tribunal Federal, né, o STF, considerou que não tinha provas suficientes para condenar o Collor quanto aos crimes dos quais ele foi acusado enquanto ele estava exercendo a presidência da República entre 1990 e 1992. Então, assim, embora o Collor tenha sido condenado pelo Congresso, o Supremo Tribunal Federal o inocentou. E aí nós temos, então, estes desdobramentos aí do Collor como presidente do Brasil. E quando o Collor sofre o impeachment, então agora nós temos um novo presidente, né, que vai tentar aí combater a inflação e ele vai ficar à frente, vai governar, né, o Brasil de 1992 até 1995, é o Itamar Franco Cautiero. Quando o Itamar Franco começou o seu governo, ele teve que lidar com o vermelho, né, um tal do monstro da inflação, que se encontrava mais vivo do que nunca e precisava imediatamente ser combatido. Nesse sentido, foi formada então uma equipe econômica capitaneada pelo ministro da Fazenda, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, FHC, que teria a responsabilidade de combater a inflação. Nesse sentido, foi elaborado o Plano Real. Diferentemente dos outros planos, ele se voltou para aspectos psicológicos da inflação. O alvo era combater o que eles denominavam cultura inflacionária, que atingia toda a sociedade que convive com inflações altíssimas, como era o caso no Brasil. A população brasileira precisaria acreditar no plano e especialmente no padrão monetário que seria estabelecido. Não haveria congelamento de preços e salários. Não era necessário temer as perdas que essas ações provocavam. Porém, uma moeda forte deveria entrar em vigor e permanecer. Criou-se então a Unidade Real de Valor, a URV, que serviria de parâmetro monetário. Ficou decidido então que um URV equivaleria a $1. É importante compreender que a URV não era um padrão monetário, ou seja, uma moeda. Era apenas um parâmetro monetário que carregava psicologicamente a estabilidade do dólar. Os preços e os salários passaram a ser referenciados pela URV e a população passou a confiar nesse parâmetro monetário. No dia 1º de julho de 1994, um novo padrão monetário, uma nova moeda, foi lançada, que seria o real. Assim, R$ 1 equivaleria a um URV e a população transferiu a confiança que depositara na URV para o real. Então, era necessário manter o valor do real o mais próximo possível do dólar. Isso foi feito a partir de contínuas intervenções no mercado cambial. Durante todo o processo de estabilização do Plano Real, que alcançou o mandato presidencial que se seguiu, o mecanismo de intervenção governamental foi a venda de dólares cada vez que havia uma ameaça, né, da alta da moeda americana no mercado de câmbio, havia a venda de dólares também para acompanhar este crescimento. O plano surtiu seus primeiros efeitos e os índices inflacionários caíram drasticamente, elevando também significativamente a popularidade do Plano Real e o responsável pela sua implantação, que foi o Fernando Henrique Cardoso. Essa conquista foi fundamental para a vitória dele nas eleições presidenciais que se seguiram. Então, em 1994, a nova corrida eleitoral trouxe mais uma vez inúmeros candidatos para a disputa. Nós tínhamos o ministro FHC, considerado o grande líder do Plano Real, e ele disparava nas pesquisas eleitorais com a ideia de que teria melhores condições de defender a estabilidade da moeda. O resultado das eleições, como as pesquisas já anunciavam, deu a vitória a Fernando Henrique Cardoso ainda no primeiro turno. O segundo colocado nas eleições foi o candidato do PT, o Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, galera, é isso. Segunda aula finalizada. Acabamos de falar do Collor, acabamos de falar também do Itamar Franco e agora nós vamos falar na próxima aula sobre Fernando Henrique Cardoso. Estivemos agora no governo Itamar Franco, o início do Plano Real, e agora nós teremos
Na próxima aula, Fernando Henrique Cardoso, ok? Aguardo vocês até a próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.